Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Pelo privilégio de estarmos aqui neste sábado para partilhar com vocês a palavra de Deus. Esta é a missão que Deus nos deu, partilhar a sua palavra. Quando nasci, minha mãe me dedicou a Jesus, dizendo: o nome dele será Samuel, porque ele é teu. Eu estou entregando esse menino para o Senhor, para que onde quer que ele vá, ele seja o teu servo, teu ministro. E queridos, eu cresci tendo isso na minha mente, tendo essa consciência de que Deus me chamou para ser servo dele, ministro dele. E eu agradeço a Deus por esse privilégio de partilhar a palavra de Deus com as pessoas. E Deus me preparou também uma esposa de pastor, né? Não adianta um pastor querer ser pastor se ele não tem uma esposa pastora, uma esposa que tem o espírito e o coração de pastor. Então Deus preparou também a minha querida esposa Leila, e a quem Ele colocou no meu caminho quando eu tinha, antes de completar 17 anos. Quando eu tinha 16 anos e pouquinho, Deus colocou-a sentada na minha frente, na minha sala de aula, e ali começou tudo. Então Deus tem nos conduzido durante todos estes longos 50 anos de casamento. Vamos completar as bodas de ouro agora em janeiro, dia 29. 50 anos de casamento, para a honra e glória de Deus e de ministério também. Queridos, antes de iniciar o estudo da palavra de Deus, vamos orar. Pai eterno que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, te adorando, porque só o Senhor é Deus. Pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo seja derramado neste momento, sobre mim, sobre os meus irmãos, que fale a tua voz, Pai, que fale a tua palavra, que o Senhor responda os pedidos do teu povo, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, é o que nós imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, hoje Deus colocou na minha mente o tema. Nós poderemos colocar vários títulos para este sermão. Um título assim que me veio à mente é o pecado contra o Espírito Santo no livro de Daniel. O pecado contra o Espírito Santo ali nas profecias de Daniel. Outro título: não brinque com Deus. Você pode brincar com tantas coisas, mas não brinque com Deus. Outro título: não insulte a Deus. Então, queridos, eu quero que vocês abram a Bíblia neste momento em Daniel e o capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Vocês vão encontrar no livro de Daniel as revelações de Deus. No capítulo 1, melhor, Deus revela que Ele é a fonte da inteligência, porque Ele deu a inteligência e sabedoria para Daniel e os seus companheiros. No capítulo 2, Deus mostrou que Ele revela o futuro, porque Ele conhece o futuro. Contou a história do mundo inteiro até a volta de Jesus em um só capítulo da Bíblia, capítulo 2 de Daniel, através daquela estátua de ouro, não é? Cabeça de ouro, melhor, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. Ali Ele contou a história do mundo. No capítulo 3, Deus prova que Ele é o único que pode ser adorado. Os 3 jovens hebreus não se curvaram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, e Deus os protegeu, Deus os abençoou. Então no capítulo 3, Deus prova que Ele é o único que pode ser adorado e é poderoso para salvar, mesmo que seja do fogo. E em Daniel capítulo 4, Deus mostra o zelo que Ele tem por sua glória. Quando as pessoas tomam para si a glória de Deus, Deus não aceita, porque Deus é zeloso da sua glória. Por isso, queridos, Deus diz: a minha glória a outrem eu não darei. Isso está provado no capítulo 4 de Daniel. Mas hoje vamos estudar o capítulo 5, e o que Deus nos revela no capítulo 5? Que Ele é o único e supremo juiz do universo. É Ele que pesa nossas ações na balança. É Ele que segura nas suas mãos a balança e nos pesa. E pode dizer: pesado foste e achado em falta.
assim como ele fez com Belsazar. Ele é o único juiz celestial. No capítulo 5, Nabucodonosor é chamado de pai de Belsazar. Mas entendam que quando a Bíblia fala pai de Belsazar, está falando que ele é o avô de Belsazar. Porque na Bíblia não existe nada de avô, não é? E nem de neto. Mas Belsazar era filho da filha de Nabucodonosor, portanto ele era neto. Mas a Bíblia chama o neto também de filho. A Bíblia mostra que Mefibosete, que era chamado filho de Saul, na realidade ele era filho de Jonatas. Mas ele é chamado filho de Saul, porque os netos também são chamados de filhos. A Bíblia também fala que Jesus Cristo é chamado filho de Davi, mas na realidade Davi não era o seu pai humano imediato, mas porque ele era da linhagem de Davi. Então, queridos, aqui também Belsazar, no livro de Daniel capítulo 5, é chamado de filho de Nabucodonosor, mas ele era o neto. Quem era o pai de Belsazar era Nabonidos. Nabonidos era o verdadeiro pai de Belsazar. Ele não gostava de governar. Nabonidos era amante da arte, não da guerra. Então ele deixou o trono de Babilônia para o seu filho Belsazar, e ele mudou o seu trono para uma cidadezinha próxima de um oásis de Temã, na Arábia. E ali ele passou a viver, não é, amante da natureza e adorando um outro Deus que não era o Deus de Babilônia. O Deus de Babilônia era Marduk. E Nabonidos passou a adorar a deusa Lua, sim. E por isso ele foi rejeitado pelo povo de Babilônia, por ter abandonado o Deus de Babilônia e adorado a deusa Lua. Queridos, existe um cilindro chamado cilindro de Nabonidos, que está ali no Museu Britânico, ali em Londres. E nesse cilindro mostra que ele fez uma oração a favor do seu filho Belsazar. Está registrada esta oração de Nabonidos a favor do filho. Quando os eventos do capítulo 5 aqui de Daniel aconteceram, Daniel tinha cerca de 80 anos de idade. Imagine, ele chegou novinho em Babilônia, cerca de 16, 17 anos, foi quando ele chegou em Babilônia no tempo de Nabucodonosor, mas agora já no tempo de Belsazar ele estava com cerca de 80 anos de idade. Belsazar era conhecedor da verdade. Ele não era ignorante como Nabucodonosor. Quando Daniel chegou na corte de Babilônia, Nabucodonosor era totalmente pagão. Ele não conhecia nada do Deus de Israel, do Criador dos céus e da terra. Porém, Belsazar não. Belsazar, desde que ele nasceu como neto de Nabucodonosor, ele foi ensinado sobre o Deus de Nabucodonosor, que agora era o Deus de Israel, era o Deus Criador dos céus e da terra. Belsazar conhecia a história da conversão de Nabucodonosor, seu avô. Isso era contado para ele desde a sua infância, como seu pai se converteu, como seu pai passou 7 anos no spa de Deus. Não é? Deus colocou Nabucodonosor no spa por 7 anos, comendo capim e bebendo água, e sobreviveu. Então, os vegetais não fazem mal para ninguém, e água também não. E queridos, Nabucodonosor se rendeu a Jesus Cristo, e Belsazar conhecia essa história. Deus trata as pessoas diferentemente, dependendo da luz e do conhecimento que elas têm. Eu digo sempre que é difícil se perder, porque Deus perseguiu Nabucodonosor por cerca de 40 anos, dando sonhos, dando visões, para que ele se convertesse. Não desistiu de Nabucodonosor, mas eu digo que alguns se conseguem se perder. Alguns que conhecem a verdade, porque Belsazar conseguiu se perder, porque conhecendo toda a verdade, conhecendo Deus de Israel, conhecendo a história da conversão do seu avô, ele rejeitou tudo. A história bíblica mostra que um dia, meus queridos, a porta da graça vai se fechar, como se fechou para Belsazar. Um dia, a arca de Noé teve a porta fechada. Lembram-se vocês, depois que Noé entrou com a sua família, depois que os animais entraram, veio um anjo do céu e fechou a porta da arca. Quando começou a chover, muitos queriam agora entrar, mas agora a porta estava fechada.
A porta da graça não vai ficar aberta, infinitamente aberta, para sempre. Ela vai se fechar um dia. Para Sodoma e Gomorra, a porta da graça também se fechou um dia, porque foram destruídas estas cidades ímpias. Queridos, mas hoje a porta da graça está aberta, está escancarada dentro de você. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Apocalipse capítulo 22, 17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome de graça da água da vida. Mas quando Jesus lançar o incensário sobre a terra, quando Jesus abrir o 7º selo de Apocalipse capítulo 8, verso 1 até o verso 5. Capítulo 8 de Apocalipse, verso 1 até o verso 5. Jesus abre o 7º selo. E ali ele faz a última intercessão. E então no verso 5 ele lança o incensário sobre a terra. Quando ele lança o incensário sobre a terra, ele não intercede mais. A porta da graça será fechada. A porta da graça não continuará aberta para sempre. Queridos, Belsazar insultou a Deus. Qual a diferença do insulto de Nabucodonosor? Lembram-se vocês quando Nabucodonosor insultou a Deus? Quando ele fez aquela estátua de ouro e pediu que os 3 jovens ajoelhassem diante da estátua, e disse lá no capítulo 3 de Daniel: se vocês não se ajoelharem diante da estátua, eu quero saber quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos. Não foi um insulto contra Deus? Mas ele era um pagão. Ele ainda não conhecia a verdade, a grandeza do Deus de Israel. E Deus tem muita tolerância, meus queridos, muita tolerância com aqueles que ainda não conhecem a verdade. Mas Deus não tem a mesma tolerância com aqueles que já conhecem a verdade. Essa é a diferença. Essa é a diferença do adventista do 7º dia e dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos aí que estão espalhados pelo mundo todo, por pessoas que pertencem ao hinduísmo, pessoas que pertencem ao islamismo, ao budismo. Você pensa assim, essas pessoas são idólatras, mas elas são idólatras porque não conhecem a verdade. E você que é idólatra, conhecendo a verdade, faz alguma diferença? Muita diferença. Quem conhece a verdade e não a obedece, insulta a Deus. Leia comigo então Daniel capítulo 5 e os versos 1 até o verso 3. Aqui lemos: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. O pecado dele não foi o banquete, porque era costume que os reis dessem banquetes. Nós sabemos do banquete do rei persa, né? O rei persa, o rei Assuero, lá em Esther capítulo 1, verso 3 e 4, diz que Assuero deu uma festa de 180 dias. A metade do ano foi festa, festa, festa. 180 dias foi a festa que o rei Assuero deu, lá em Esther capítulo 1, verso 3 e 4. O problema não está na festa, meu querido. E aqui diz mais o quê? Deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. O problema também não era ele ter convidado 1000, porque só no casamento de Alexandre o Grande, o banquete foi feito para 10.000 pessoas. No aniversário que o Papa foi comemorado ali na Casa Branca, né, no tempo do Bush, ele convidou o Papa Bento XVI para vir à Casa Branca para celebrar o aniversário do Papa. Imagine os Estados Unidos da América do Norte, cuja Constituição proíbe a união de igreja e Estado. Agora na Casa Branca, com o dinheiro do governo, eles fazem um aniversário, celebram o aniversário do Papa Bento XVI, com 9.000 convidados. Queridos, só os cegos não enxergam que o fim chegou. Só os cegos. Realmente os Estados Unidos e o Vaticano estão o quê? Unidos como nunca antes. Então, queridos, esta festa poderia ter sido uma festa como todas as outras, mas algo mais aconteceu. Verso 2, capítulo 5, verso 2: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro. O problema estava no vinho. Também não estava no vinho, porque lembra-se que no Antigo Testamento o povo de Deus também bebia vinho. E há pessoas que dizem: não, pastor, o senhor não entendeu a Bíblia, o povo do Antigo Testamento bebia o suco da uva. Não, você que não sabe, você que está enganado.
O povo de Deus bebia vinho, sim, no Antigo Testamento. E tinha várias mulheres, sim, no Antigo Testamento. Poligamia. E eram super carnívoros. Super carnívoros. Ué, então não. Você é o povo de Deus, não do Antigo Testamento. Você é o povo de Deus da última geração. E Deus não quer que você viva como o povo que viveu no Antigo Testamento, porque eles não tinham a luz que você tem. E Deus nos julga pela luz que nós recebemos. Eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham os mais de 50 livros do Espírito de profecia. Por isso Deus não vai julgar você nesta última geração, como julgou o povo que viveu no tempo de Moisés, por exemplo, meus queridos. Então é pela luz. Luz dada é luz cobrada. Luz dada é luz cobrada. Então o problema não estava também no vinho que Belsazar bebeu, porque todo mundo bebia vinho. Infelizmente o povo de Deus agora no tempo do fim está voltando a beber vinho. Interessante. Em vez de ficarmos longe das bebidas alcoólicas, parece que o povo de Deus no tempo do fim está se voltando para a bebida alcoólica ou para os energéticos, né? Tem tanta gente que vive à base de energéticos, queridos. Essa não é a reforma da saúde que Deus deixou para o seu povo? Aqui diz, capítulo 5, verso 2: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, que era o seu avô, na verdade, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Aqui estava o pecado de Belsazar. Não era a festa, não era o vinho, não era os ter várias mulheres, porque o povo de Deus também tinha várias mulheres naquele tempo. Queridos, o pecado de Belsazar foi ter insultado a Deus. Nabucodonosor, pagão, quando trouxe os vasos do templo de Jerusalém para a Babilônia, ele era pagão, mas respeitou os vasos. Deixou guardado no templo. Ele colocou no melhor lugar que ele podia, no templo do seu Deus. Mas deixou guardado lá, sem tocar, sem abusar. Agora, Belsazar, conhecendo toda a verdade da conversão de Nabucodonosor, de como ele foi humilhado diante do mundo, ficando 7 anos comendo capim, bebendo água, como um animal, que os pelos cresceram, as unhas cresceram, e ele ficou no spa de Deus por 7 anos, conhecendo toda esta verdade. Belsazar agora lança a mão dos vasos sagrados que tinham vindo de Jerusalém, do templo de Deus, e que estavam guardados em Babilônia. Ele lança a mão desses vasos sagrados para beber vinho com as suas mulheres e suas concubinas. Ele abusou, ele insultou, ele brincou com Deus. E aqui diz o verso 3: então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa do Deus que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, e de cobre, e de ferro, e de madeira, e de pedra. Em vez de adorar o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Nabucodonosor, Belsazar estava adorando os deuses de quê? De ouro, primeiro, de prata, segundo, de cobre, terceiro, de ferro, quarto, de madeira, quinto, e de pedra, 6. O número 6 mostra o ser humano que se levanta contra Deus. O número 6 mostra a rebeldia do ser humano contra Deus. Por isso a estátua que Nabucodonosor mandou construir, no capítulo 3, a estátua todinha de ouro, tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. 60 de altura e 6 de largura. Queridos, o 6 representava o Deus menor de Babilônia, e o 60 representava o Deus maior de Babilônia, e o 600 é o 6 unidade, o 6 dezena e o 6 centena. O 600 representava toda a divindade pagã de Babilônia. 666. Esse número veio de Babilônia, 666. Por isso, lá em Apocalipse 13, o anticristo que se levanta contra Deus e exige que todos os
todos recebam o sinal da besta, não podendo nem comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal da besta. O número dele, Apocalipse 13, versos 16 a 18, ali diz, é 666. É um número humano que se levanta contra Deus. 666 significa que a pessoa rejeita Deus como Criador dos céus e da terra. Se depois do número 6 vem o número 7, está tudo ok. Isso é normal. Depois do 6 vem o quê? O 7. E o 7 mostra a Deus como Criador dos céus e da terra. A semana da criação. A assinatura de Deus é o número 7. Mas se depois do número 6 vem outro 6, é uma rejeição de Deus. Se depois do segundo 6 vem outro 6, é uma tríplice rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. A pessoa está dizendo, eu rejeito a semana da criação, eu rejeito que Deus seja Criador dos céus e da terra, eu não me humilho diante dele. Queridos, Satanás, ele criou este número 666 como o número da rebelião contra Deus, e está no Apocalipse também, que representa o poder papal, que quer ser adorado como Deus. Na terra existe um poder que quer ser adorado como Deus. Apocalipse 13, verso 8 diz, todos que habitam na terra adoraram-na. Falando da besta que subiu do mar, o poder papal. Todos na terra, Apocalipse 13, verso 8, adoraram-na. Todas as tribos, nações e línguas, todo aquele que não tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Queridos, mas nós não adoramos poderes humanos, nós só adoramos a Deus, só diante dele curvamos os nossos joelhos. Mas Belsazar, ele insistiu em profanar, adorando 6 deuses, de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, mas não o Deus Criador dos céus e da terra. Agora vejam o verso 5. Na mesma hora em que ele estava bebendo vinho com as suas concubinas, nos vasos sagrados do templo de Jerusalém, apareceu uma mão. Existia um vigia invisível dentro do salão. Existia uma testemunha celestial dentro do salão que ninguém viu, mas Deus estava ali, assistindo todo aquele carnaval, toda aquela promiscuidade, todo aquele insulto. Por isso, Deus se manifestou. Aqui diz o verso 5, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. O rei viu aquela mão escrevendo na parede. Verso 6, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Quando os joelhos começam a bater um no outro, é porque a pessoa está tremendo toda, tremendo de medo, de pavor, porque agora apareceu a mão do Deus Criador dos céus e da terra, escrevendo na parede. E agora o verso 7, e ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia, qualquer que interpretar será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Por que terceiro? Por que não segundo? Porque segundo era o Belsazar. Quem era o primeiro? Nabonidos, o pai dele, que não gostava de governar. Então Belsazar era o segundo no reino. Por isso ele disse, quem interpretar será o terceiro. Agora o verso 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, essa era a mãe de Belsazar, não é? A rainha
por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou a rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Existe um homem aqui no teu reino que tem o Espírito Santo. Que diferença faz, meu querido irmão, quando existe numa comunidade alguém que é possuído pelo Espírito Santo? Uma mulher possuída pelo Espírito Santo, um homem possuído pelo Espírito Santo, vivem na terra, mas não são da terra. Amém. Tem os pés na terra, mas a cabeça deles está no céu. A vontade deles é fazer a vontade do Pai que está no céu. Jesus Cristo era possuído pelo Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno, viveu uma vida guiada pelo Espírito Santo, depois foi batizado pelo Espírito Santo quando saiu das águas. Queridos, você, salvo por Jesus Cristo, deve ser uma possessão do Espírito Santo. As pessoas na escola, no trabalho, na comunidade, onde você for, devem olhar para você e dizer: ali está um homem possuído, uma mulher possuída pelo Espírito Santo. É impossível esconder a verdade. Lá onde moramos, não existe igreja adventista do sétimo dia. A mais próxima está a 120 quilômetros. Mas, queridos, todos sabem que nós guardamos os mandamentos de Deus, o Santo Sábado. Eu tenho lá uma classe bíblica no sábado à tarde, uma classe bíblica no sábado à tarde, uma classe bíblica no domingo à tarde, com cerca de 40 pessoas. Amém. Queridos, é impossível esconder a verdade. É impossível esconder a luz. Se você é luz, onde você for, vai aparecer a luz. Vai aparecer a luz. Todos vão perceber que a fazenda se fecha no sábado. Nós não compramos, não vendemos, não recebemos nada no sábado, fica tudo fechado. As pessoas percebem, eles guardam o sábado. Na cidadezinha tem uma farmácia e que alguém me falou: eu creio que eles são da sua igreja, porque a farmácia não abre sábado. Eu fui lá, fui falar com uma pessoa, realmente é um médico adventista, casado com uma médica também adventista. Queridos, quando o comércio fecha no sábado, as pessoas dizem: estranho, eles guardam o sábado. O sábado é o sinal que identifica os adoradores do Deus Criador dos céus e da terra. Queridos, aqui diz que o Espírito Santo estava presente na vida de Daniel. Há no teu reino um homem, verso 11, que tem o Espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai, ou seja, do teu avô, se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento e interpretação, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei, e disse: Daniel, és tu aquele Daniel, os cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Veja que o rei não tinha contato com Daniel. O rei tinha contato com os astrólogos, com os bruxos de Babilônia. Ele nem conhecia Daniel, porque ele não queria saber da verdade. Ele conhecia a história da conversão de Nabucodonosor. Já era para ter se interessado em conhecer quem? Daniel, que foi um instrumento de Deus para a conversão do avô. Mas ele não dava a mínima para Daniel. Por isso, ele não sabia quem era e os poderes que Daniel tinha. Vamos ler o verso 13. Então Daniel foi introduzido e o rei perguntou: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, tenho ouvido dizer, ou seja, ele não tinha conhecimento pessoal com Daniel, nem com Deus, mas ele conhecia a história, porque ele diz aqui que ele conhecia a história do rei Nabucodonosor. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença sábios e astrólogos
para lerem a Escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações se houver dúvidas. Agora, se puderes ler esta Escritura e fazer-me saber a interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o quê? O terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a Escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel não deu a mínima para os presentes que ele estava oferecendo: ouro, vestidos preciosos, posição, serás o terceiro no reino. Pouco importava isso para Daniel. Quem é filho de Deus, quem é amado no céu, Daniel era amado no céu. O anjo disse para Daniel no capítulo 9: porque tu és muito amado no céu. Queridos, quando você é muito amado no céu, você não está nem aí se as pessoas amam você ou não, gostam de você ou não. Você é muito amado no céu. Você não está atrás de posições, porque você é filho de Deus. Quando você se vê como filha, como filho de Deus, você está realizado. Jesus Cristo foi perseguido, foi injuriado, foi morto, mas ele tinha consciência de que ele era filho de Deus. Quando você estiver sendo perseguido, injuriado, lembre-se, você é filho, você é filha de Deus. Você é possuído pelo Espírito Santo. O seu reino não é daqui, é o céu. É para lá que nós estamos indo. A nossa cidadania é do céu. Não importa se vamos sofrer mais ou sofrer menos aqui, não importa. Nosso negócio é o céu, é para lá que estamos preparando a nossa vida e nossa família. Não vamos investir os nossos tesouros na terra, irmãos, porque onde estiver o tesouro, ali estará o seu coração. Há pessoas que têm 2 casas, querem ter 3, 4, 5, você está querendo ir para onde? Você é peregrino na terra? Um peregrino carregando tanta coisa? Peregrino carrega uma mala, meu irmão. Tem uma casa para morar. Agora, se você está tendo 2, 3, 4, 5, investindo, provavelmente você não seja peregrino e vai ficar por aqui. Provavelmente você não seja peregrino, porque o peregrino está de passagem por esta terra. Mas e o dinheiro? E os bens que Deus coloca na nossa mão? A gente distribui. A gente distribui. Sem querer se vangloriar, queridos. Este ano nós construímos uma casa de 10 por 8, 80 metros quadrados, para um casal pobrezinho. Demos a casa prontinha para eles. Abrimos poço artesiano. 14 para 15 mil reais o poço artesiano, com 60 metros de profundidade, para uma família que não tinha água para beber. Ajudamos pessoas a fazerem cirurgia. Conseguimos doações de amigos para construir a casa, para abrir o poço, para fazer isso, para fazer aquilo. Nós estamos ali distribuindo bênçãos. Nós temos mais de 120 pés de banana, 150 pés de abacaxi, temos muita manga, muito caju. E o que vocês fazem com tudo isso? Comem? É impossível comer tudo. Nós damos. Mas a fazenda tem que se pagar. Não, para mim, eu não penso assim. Eu não penso que a fazenda tem que se pagar, porque para ela se pagar, eu tenho que vender coisa. Eu não quero vender, eu vou dar. Eu dou, porque mão que dá é mão que recebe. Nós queremos ser distribuidores das bênçãos de Deus. Deus coloca o dinheiro nessa mão, você passa para outra mão e distribui. Coloca nessa mão, agora você vai acumular. Você tem 100 mil, quer ter 200 mil na poupança. Você tem uma casa, quer ter 2. Queridos, esta ganância não tem fim. Não tem fim. Jesus vai voltar e você não distribuiu bênçãos. Quando Jesus voltar, se você for achado com bens, esses bens falarão contra você no juízo. Vocês entenderam? Que os bens que você retém vão se tornar maldição. Por isso nós temos que sempre estar dispostos a falar com Deus. O que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu venda? A quem devo ajudar?
A quem não é emprestar dinheiro a juro, não, irmãos. Cristão que ama Jesus não empresta dinheiro a juro para ninguém. É verdade. Você dá para as pessoas. Se tiver que emprestar, empresta. Não, se você não puder devolver, não tem problema. Mas nada de cobrar juro de ninguém. Nós somos distribuidores das bênçãos de Deus. Por isso Daniel, ele não aceitou estes presentes, estas honras, porque ele já era o filho de Deus, ele já era honrado por Deus. Ele não era uma pessoa carente de bajulação, carente de elogio. Não, você não pode ser uma pessoa carente de elogio. Você tem que ser feliz e realizado por ser filho de Deus, filha de Deus, muito amado no céu. Então Daniel deu um chega para lá no Belsazar, dizendo o quê? Os teus dons, verso 17, os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Agora veja como Daniel relatou diante de Belsazar toda a história que ele já sabia, mas só para refrescar a memória do Belsazar. Leia o verso 18. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria batia. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer o quê? Erva com os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer, e constitui quem ele quer. Verso 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de tudo isso. Estão percebendo a diferença entre Nabucodonosor, que era um pagão de coração, que não conhecia, e que Deus trabalhou com ele cerca de 40 anos para convertê-lo e salvá-lo? E por que Deus não teve a mesma paciência com Belsazar? Deus trata todo mundo igual. Onde é que você vê isso na Bíblia? Que Deus trata todo mundo igual. Quem não conhece, Deus tem muita tolerância. Mas quem conhece a verdade, Deus tem menos tolerância. Você vai encontrar na Bíblia os pecados contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo que você encontra na Bíblia é Nadab e Abiú, filho de Arão, sacerdotes do Deus Altíssimo, ungidos do Senhor. Pecaram contra o Espírito Santo, porque sabendo que não podia entrar bêbado no santuário, entraram bêbado e usaram fogo estranho quando deveriam usar um fogo sagrado. Foram fulminados. E Deus disse para Arão: não chore, não chore e não rasgue a sua roupa, porque não é culpa minha, não é por minha culpa que eles morreram, é culpa deles. Porque se Arão chorasse e rasgasse a sua roupa, estaria mostrando a tristeza dele pelo que Deus fez. Não foi Deus que fez, foi a má educação, a irreverência, a tolerância de Deus com os ungidos do Senhor. A tolerância do Senhor com o pastor é pequena. Se você não tiver outra coisa para fazer, seja pastor. Porque muitos pensam que com o pastor Deus é tolerante. Não, Deus dá muita luz para o pastor. Deus dá muitos privilégios para o pastor, trabalhando com coisas santas. Mas Deus também exige o quê? Santidade. Deus não aceita na vida do pastor o mesmo grau de santidade dos membros. Deus exige mais santidade do líder, mais santidade do ancião, mais santidade do rei. Entende? É pela luz, é pelo privilégio. Vocês vão encontrar também outro pecado contra o Espírito Santo, Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Deus não tolerou.
Disse para Eli: os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Só não disse para Eli: você também vai morrer no mesmo dia. Isso Deus não falou para ele. Mas os 3 se perderam. Eli, Ofni e Finéias, pai e filho, se perderam porque pecaram contra o Espírito Santo. Porque eles eram ungidos do Senhor. Cuidado, meu querido irmão pastor. Cuidado, meu querido irmão ancião, ungidos do Senhor. Não pensem que nós, pastores, vamos ser tratados como os membros, não. Deus exige, Deus cobra a luz comunicada, a luz dada, é luz cobrada. Por isso, Daniel está dizendo para Beltsazar: mesmo você conhecendo toda essa história de Nabucodonosor, você não se humilhou diante de Deus. Por isso chegou agora a sua sentença. Essa mão que está escrevendo aí na parede é a sentença tua, Beltsazar. Por que Deus não trabalhou 40 anos com Beltsazar como trabalhou com Nabucodonosor, irmãos? Porque ele tinha luz, ele tinha conhecimento, já desde a infância. Ele cresceu ouvindo as histórias do seu avô, Nabucodonosor, mas não se humilhou diante de Deus. E agora o verso 23 diz o quê? E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disso, deste louvores a que deuses? Não ao Criador dos céus e da terra, mas ao Deus de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. 6 deuses, queridos, 6 deuses mostram realmente a marca do ser humano rebelde. O número 6 é a marca da rebeldia. Adão e Eva não foram criados no 6º dia? E não pecaram contra Deus? Pois o número 6 é a marca do ser humano que se rebela contra Deus. O número de Deus é o 7. O número 6 é a marca da besta. 666. Agora, vejam agora o verso, queridos. Leia comigo o verso 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão. Escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Queridos, no hebraico não existiam vogais, só consoantes. Por isso eles não conseguiam ler o que estava escrito lá. Porque para você ler uma frase, você precisava conhecer as vogais. Porque as vogais só existiam na pronúncia, não na escrita. Lá na parede estava escrita M, N, M, N, T, Q, L, P, R, S, N. Tudo junto, sem vírgula, sem ponto. Eles não sabiam o que significava aquilo. Mas o Espírito Santo revelou para Daniel. Aí está a sentença do rei. Mene, que quer dizer o quê? Contou Deus o teu reino. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Que triste frase, irmãos. Que triste frase. Pesado foste na balança e achado em falta. Qualquer pecado não confessado pesa mais na balança do que todos os pecados confessados. Não adianta você ter confessado 1 milhão de pecados. Se você não confessou este não confessado, o tirará do céu, meu irmão, minha irmã. Não é dinheiro que você tem que dar para Deus, não é comprar, você tem que confessar. E quando você confessar, você receberá o quê? O perdão. Não há castigo para quem confessa. Não é assim que a gente diz para a criancinha, os nossos filhinhos, os nossos netos? Fala a verdade. Porque quem fala a verdade não merece castigo. Fala a verdade, filhinho. Fala a verdade. Não minta. Porque quem fala a verdade não merece castigo. Chega para Deus, abre o coração e fala: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo.
eu sou miserável. Não esconda o seu pecado. Deus vai olhar com graça e misericórdia. Deus teria salvo Acã, irmãos. Acã roubou uma capa babilônica e uma barra de ouro. Mas esse não foi o fim de Acã. O problema é que ele se agarrou à capa babilônica e à barra de ouro, agarrou-se e não abriu mão até o fim. Por isso Josué disse para Acã: por que fizeste isto, filho? Por que não confessaste? Acã estava vendo que o cerco estava fechando, irmãos, porque Deus disse: existe pecado em Israel. E então lançaram sorte e caiu na tribo de Acã. Mas na tribo era tempo ainda dele correr e falar: eu pequei. Seria uma confissão, não admissão. Eu quero que vocês entendam a diferença entre confissão e admissão. Quem admite o pecado não quer dizer que confessou, não. A pessoa admite depois que tudo foi provado. Não tem como negar. Ah, ele confessou. Não, ele não confessou, ele admitiu. Quando a sorte caiu na tribo de Cã, ele poderia confessar ainda. Lançaram a sorte de novo, caiu na família dele. Aí Josué chegou para ele e disse: filho, o que fizeste? Aí ele admitiu: lá na minha tenda tem lá enterrado uma barra de ouro e uma capa babilônica. Era tempo ainda de perdão? Passou. Não era mais tempo de perdão, porque ele não pediu perdão. Ele admitiu. Quando você consegue filmar uma pessoa saindo de um motel com uma outra mulher, que não é a mulher dele, e aí tira a fotografia, mostra o vídeo, hoje tudo é filmado, né, irmãos? Sua vida é filmada. Você está andando de carro na rua, está tudo filmado, irmãos. Tudo filmado. Quando mostram, aí a pessoa, realmente. Confessou? Não. Admitiu. Admissão não é confissão. Deus perdoa quando você confessa. Queridos, Deus quer que nós desfrutemos a porta da graça que está aberta. Por que Deus colocou essas histórias na Bíblia? Pesado que fosse na balança. Não espere o seu nome passar em juízo. Não espere o seu nome passar em juízo, porque aí é tarde demais. É tempo de graça, de confessar os nossos pecados conhecidos. Há pessoas que se preocupam com pecados inconscientes. Não se preocupe com pecados inconscientes, irmãos. Ninguém vai se perder por pecados inconscientes. A pessoa se perde por pecados conscientes, que já deveria ter confessado e não confessou. Até quando você vai? Até onde você vai? Você está tentando enganar quem? A mulher, o marido, o filho, ou a associação? Você está tentando enganar quem? Você que está sendo enganado. Abra a mão do pecado. Rompa com o pecado. Confesse. Mas vai ser muito humilhante, pastor. Não importa que vai ser humilhante. Não importa que você tenha que chorar, ser humilhado, ser despedido. Não é? Não importa. Mas você estará o quê? Salvo. Existe perdão em Jesus Cristo para qualquer pecado, mas tem que ser confessado e rompido com eles. Queridos, por isso eu disse que este sermão é o título de O Pecado contra o Espírito Santo, no livro de Daniel. Porque Belsazar pecou contra o Espírito Santo, porque ele recebeu a luz de Deus, e luz dada é luz cobrada, e não existe nenhuma igreja que tenha mais luz do que a igreja adventista do sétimo dia. Amém. Amém. Não existe, irmãos. Pode procurar, pode pesquisar. Não existe ninguém na face da terra que tenha maior luz do que a igreja adventista do sétimo dia, que tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento e mais de 50 livros de verdade presente. Mais de 50 livros do Espírito de Profecia chamados de a verdade presente. O que quer dizer verdade presente? Não era para
500 anos atrás, irmãos, a verdade presente é para o tempo do fim. E o que o povo de Deus faz com a verdade presente? Deixa na gaveta, não pratica. Reforma da saúde. O que o povo de Deus está fazendo com a reforma da saúde? Em vez de avançarem na reforma da saúde, estão regredindo. Cada vez mais pessoas são carnívoras, cada vez mais pessoas bebendo café, cada vez mais pessoas bebendo vinho, cada vez, queridos, em vez de avançarem na reforma da saúde, estão regredindo. Isso bloqueia a mente. A intemperança bloqueia a mente para você não entender a Bíblia, não entender as profecias. Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Deus quer santidade. É a santidade que Ele dá para você. Mas você tem que buscar, você tem que querer. Você não tem que ter vergonha de ser santo. E não é você que vai sair por aí dizendo eu sou santo, não. Mas as pessoas vão ver santidade em você. As pessoas vão dizer: eu vejo que existe o Espírito de Deus neste homem, nesta mulher. As pessoas percebem, porque a luz não se esconde. A luz não se esconde. Queridos, naquela noite, Babilônia caiu. E naquela noite, Belsazar foi morto. Aqui diz, no capítulo 5, e o verso 27. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, tio de Ciro, o persa, ocupou o reino na idade de 62 anos. Queridos, por que Deus escreveu esta história? Para que não aconteça com você e comigo o pecado contra o Espírito Santo. Porque Belsazar pecou contra o Espírito Santo, Nadab e Abiú pecaram contra o Espírito Santo, Ofni e Finéias pecaram contra o Espírito Santo, Eli pecou contra o Espírito Santo, o ungido do Senhor, Saul, o primeiro rei de Israel, pecou contra o Espírito Santo. Que coisa é esta, irmãos? Que o pecado do Espírito Santo agora é um luxo dos ungidos do Senhor? É isso que a Bíblia está dizendo. Pessoas que têm luz, têm a unção do Espírito, mas querem viver na promiscuidade, na vida dupla, na vida oculta, escondendo de quem? Deus tem olhos para ver. Os olhos que vêm são olhos também de misericórdia para com aquele que confessa. Queridos, a Bíblia menciona em Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 10 e os versos 26 e 27. Hebreus capítulo 10 e os versos 26 e 27 diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, aqui não está falando do drogado, irmãos. Quando você vai lá na Cracolândia, você vê aquele monte de gente, tudo perdido. Talvez não tão perdidos como alguns que estão dentro da igreja. Porque aqueles que estão ali são doentes. Eles querem sair dessa vida e não conseguem. Mas os que não querem sair da vidinha errada, hein? Esse é o problema. Aqueles que não querem sair da vida errada. Tem muitas prostitutas que são prostitutas, mas não estão felizes sendo prostitutas. Elas queriam, desejariam abandonar essa vida. Mas os prostitutos, que estão muito bem satisfeitos em viver a sua vidinha dupla, escondida. Queridos, a Bíblia menciona que o pecado voluntário é o problema. Quando a pessoa gosta do pecado. Se pecarmos, diz aí o verso 26, o quê? Porque se pecarmos como? Voluntariamente. O que quer dizer isso? Porque eu quero. Porque eu gosto. E é isso que a Bíblia está falando. E quando Paulo escreveu aos Hebreus, está falando para os irmãos, os filhos de Deus. Mostrando que há pessoas que estão na igreja, mas estão vivendo em quê? Em pecado voluntário. Se pecarmos voluntariamente. Depois, estão me acompanhando?
depois de termos recebido o conhecimento da... Quando é que acontece o pecado voluntário? Somente depois que você tem conhecimento da verdade. Quem está adorando a cobra, quem está adorando o boi, como lá no hinduísmo, adora os animais, queridos, as pessoas estão na ignorância. Mas não são pecados voluntários, são pecados de ignorância. Mas aqui está falando do povo que tem a verdade e decide continuar pecando voluntariamente. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta o quê? Leiam comigo. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, não há perdão. Você quer continuar no pecado? Mesmo sabendo que me desagrada, Deus diz, que é contra a minha vontade, eu não quero isso para você, mas você quer? É isso que você quer mesmo? Decida. Eu quero perdoar, eu quero salvar, mas você não quer o perdão, você quer continuar com o pecado. Isso é voluntário. Então, o sangue de Jesus não pode cobrir o pecado que não é confessado. O sangue de Jesus não pode perdoar pecados que não foram confessados. Mas, por pior e por mais horrível que seja o pecado, se você confessar, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo perdoa e salva. Isto é graça, graça infinita, graça eterna. E essa graça que Deus está colocando diante de você. É isso que Apocalipse 22, né? É isso que Apocalipse 22 fala. Abra sua Bíblia. Queremos terminar com este verso. Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito Santo e a esposa, que é a igreja de Jesus, o Espírito Santo e a esposa dizem o quê? Vem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, porque existe salvação em Jesus Cristo. Amém. Jesus ainda não lançou incensário sobre a terra, irmãos. É graça, graça extasiante, graça eterna. Que Deus derrame sobre você, meu irmão, minha irmã, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E que busquemos o batismo do Espírito Santo cada dia, mais semelhantes a Jesus. Deixo com vocês esta bênção e a paz de meu Jesus. Amém. 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 Quero orar com vocês. Pai Santo que estás nos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Enche-nos da tua graça, Pai. Que ninguém decida continuar voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, continuar voluntariamente na prática de pecados conscientes. Que o Senhor nos convença através do Espírito Santo e que o Senhor expulse da nossa alma os pecados e que nos cubra com a tua graça, com a tua justiça e com a tua santidade. Concede-nos a tua bênção ao sairmos agora. Que o Espírito Santo continue conosco e a proteção dos teus anjos também. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém.